Olá, boa noite a todos e todas. Hoje, dia de live por aqui, uma live toda especial, eu posso dizer. Tenho o prazer, o privilégio, a honra de receber o querido Carlos Bregantin. Se for chamado de Brega por aqui, não estranhe, é assim que ele gosta de ser chamado. Carlos Bregantin é mentor da Estação do Caminho da Graça em São Paulo, é escritor, autor dos livros Bora pra Vida, volumes 1, 2 e 3, e também o mais recente, Bacia, Água e Toalha, e ainda apresentador do programa Papo na Rede. É um prazer, como já disse, enorme receber o querido Carlos Bregantin, que já está aqui, então vamos ao papo. Carlos, meu querido, boa noite. Boa noite, amigo Marcos. Que prazer, querido, que honra, privilégio mesmo. Prazer é meu, honra minha. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Tenho visto algumas das lives que você tem feito com gente boa, gente de primeira. Tomara eu fique à altura das suas lives aí. Você só enobrece, enriquece esse perfil. Por isso que eu disse na abertura que era uma live toda especial, pelo carinho que eu tenho por você, pela admiração, Ah, já de muitos anos aqui pelas redes sociais. sim, Você é uma sim. figura ímpar, uma figura singular, é alguém que a gente olha e diz assim, quando eu crescer, quero ser como ele. Obrigado, você é generoso, amigo. Obrigado. Ah, tenho certeza que todos os seus seguidores que estão aqui concordam comigo. E eu quero aproveitar e saudar a todos. São todos muito bem-vindos, alguns dizendo aqui oi, olá, boa noite a todos, aos meus seguidores, aos seus também. Fiquem à Sim, vontade, o espaço é de sim, vocês. sim, sim. Bem-vindos todos para Isso, para esse nosso tempo aqui. vai ser bom, hein? Tenho Vai, certeza disso. vai sim. Brega, vamos começar falando sobre as suas paixões, pode ser? Algumas delas? Pode, pode. Vamos começar, vamos começar Viu? falando sobre os Beatles. Viu? Você está no comando, eu só vou respondendo aqui. Obrigado. Beatles. Você é um Ah, bitomaníaco, não é? ó, aqui, ó. Ó o altar aqui, ó. Ali, ó. Para onde, E é um viu? devoto, né? Devoto nesse altar para aí. onde for aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, ó. Olha, eu estou com uma pequena dificuldade aqui com a sua imagem, com a conexão, então não estou vendo exatamente como você mostrou, mas estou te ouvindo bem, isso que importa. E acho que todos estão vendo bem. Até Tá um bom, feedback dos seguidores seria interessante, para a gente saber se está tudo normal por aí. tá bom, Apenas tá aqui, bom. para mim, a conexão não está regular, mas isso Para não mim tá inviabiliza, não. perfeito aqui, tanto você quanto eu aqui. Ah, que maravilha. É. É o peso da sua presença que é tanto que a internet não suporta. É, Mas essa paixão pelos Beatles começa lá no início de tudo, com aquele boom, com aquele auge da banda, ou ela é bem depois? Como surgiu? olha, acabei de fazer 65 anos, né? Sim, Eu nasci no ano de 55. Eles surgem em 1960, não é? Quer dizer, o auge da banda, como banda, foi nesses 10 anos dos anos 60, porque quando lá em 69, 70, que é quando eu estava com os meus 15 anos, a banda estava encerrando a atividade como banda, né? E eles sim, todos eles começam suas carreiras solo, não é? E aí misturou com a Jovem Guarda, não é? E perfeito. com alguma coisa. A gente teve esse movimento Beatle, né? E outras bandas, né? Daquele período rock and roll, né?
de Uhum. Woodstock e outros Sim. movimentos, vindo na rabeira de Elvis Presley, Bob Dylan, enfim, né? Mas aqui no Brasil, vamos dizer assim, a Beatlemaníaca coincidiu com a Jovem Guarda e também com a Bossa Nova, né, que Tom Jobim e João Gilberto já vinham aí no final dos anos 50, né, imprimindo um novo estilo, enfim. Então, assim, aí com os meus. Eu sempre fui ouvinte de rádio, desde menino, né? Ouvinte de rádio, rádio que fala e rádio que toca música. E eu me lembro que me encantei com o som dos Beatles. Depois, naquela época, tinha aquela banda Renato e seus Blue Caps, que Isso. versaram, né, para o português várias das canções dos Beatles. Né? Natural, não eram traduções, eram versões. Né? Eles Sim. utilizavam o som, né, a melodia e colocavam uma outra letra, enfim. Então eu cresci, na verdade, com esses sons, não é? E eu tenho um quê com celebridade, até hoje, né? Eu tenho um quê com celebridade. Eu gosto de ler, né? Sempre gosto de ler, gosto de ver, gosto de. E às vezes, quando tenho chance de ir ver, né? E aí isso foi agora, né? Minha filha, por exemplo, me deu de presente o show do Paul McCartney há 2 anos Olha, aqui em São Paulo, maravilha. né? No meu aniversário. Coincidiu que ele veio no meu aniversário aqui Que e ela presente, hein? me deu de presente. Fui lá, eu e a Lau, ficamos lá 7, 8 horas em pé, né, curtindo aquele som maravilhoso. Então, assim, foi tudo naquele período de menino, adolescente, né, com esses sons todos. E eu tentando, nós estávamos vivendo em plena ditadura, né? O golpe militar tinha acontecido em 64, então tinha aquelas coisas, aqueles mistérios, né? De músicas proibidas, de censura. Então eu misturava muito os sons, as poesias, o ambiente político que eu não tinha uma interpretação correta do que estava acontecendo, porque era de uma família muito simples, também numa igreja de gente muito simples e também liderada por um ex-sargento do Exército, né? Então, Nossa. a igreja vivia sob uma espécie de tirania militar, né? Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? E os Beatles, na verdade, eles me davam sempre, como era a Jovem Guarda e tal, aquela coisa da liberdade, né? Do poder fazer o que eram meninos fazendo mais ou menos aquilo que queriam fazer, né? E passavam essa coisa de uma liberdade, de lugares, né? Aquela De pegada do rock and roll, né? Que é da isso, liberdade, de da som, de revolução. cenas, de relacionamentos. Pô, aquilo me atraía muito, né? E aí fui, né? Fui filtrando isso, acabou ficando, para mim, eles ficaram como a melhor e a maior de todas as bandas, né? Que, embora curto outras tantas, né? E aprendi a saborear outros sabores e sons, enfim, mas até hoje eu diria assim, difícil dia que eu não leio alguma coisa relacionada a eles. Que maravilha, hein? A minha pergunta se deu pelo seguinte motivo. Eu É, pensei que fosse uma paixão tardia e não uma paixão de menino, como você disse, por causa do ambiente eclesiástico. Eu imaginei que você viesse do ambiente eclesiástico desde muito cedo e a gente sim, sabe como o ambiente eclesiástico sempre foi castrador, né? Claustrofóbico em muitos aspectos e sim, sempre sim, rotulou e demonizou tudo como mundano, enfim, coisas do sim, tipo. sim, sim, sim. Mas assim, eu aí, Marcos, são aquelas coisas que não têm explicação. Embora esse ambiente, você tenha razão, era mesmo, imagina, eu fui criado numa igreja batista que poderia ser considerada não só conservadora, mas fundamentalista, não é? Uhum. Com um pastor tirano, né? Daqueles bem. Só que eu sempre tive um quê subversivo, transgressor, tinha uma Sim. rebeldia nata, né? Que tivesse sido encorajada
talvez tivesse sido preso em, Olha, em algum momento nos anos 70, né? Mas eu não tive nenhum encorajamento nesse sentido, ao contrário, fui castrado, né? Doutrinado, né? E de alguma forma me encaixei, né? Para sobreviver, mas as minhas leituras, o meu ouvido era sempre voltado para alguma coisa que de algum jeito transgredia, mesmo dentro do ambiente comunitário religioso, entendeu? Então, você era um subversivo pacificador, não era dos motins, né? não, não era. Não, isso nunca fui, não sou até hoje. É porque quem te vê assim tão amável, tão Era, dócil, não é, imagina essa figura subversiva, a era menos muito que a subversão seja o próprio amor, que é uma característica Exatamente. sua, Era muito evidente. mais. Me lembro quando eu assisti pela primeira vez Sociedade dos Poetas Mortos, me Filmaço. identifiquei muito com aquilo, né? Porque eu era mais daquilo, de um grupo, e nós tínhamos um grupo de meninos e meninas que sentavam à roda para cantar, para tocar violão e para prosear e para conversar. Não tinha aquele ambiente intelectualizado, acadêmico, porque não tínhamos recursos para isso, mas aquilo, de alguma forma, tem a ver, assim, de virar à noite com o violão, com canções, com histórias, com conversas, enfim, e que já era uma transgressão, né, Sim. que acontecia. Mas dentro desse espírito pacificador, de fazer pontes, de incluir, não de excluir, quer dizer, isso sempre foi uma pegada muito natural. Um Mesmo subversivo pacificador. Veja como isso. você é uma figura ímpar desde sempre, singular. É, Mas falando das eu diria paixões, né, assim, falando com o Vitor, as melhores lembranças daqueles tempos, as melhores lembranças. eu posso imaginar. Além dos Beatles, uma grande paixão sua é o café, não é? Pô, aqui, ó. É, que É, coisa mais fácil. o café é eu costumo dizer assim, ele é um álibi, né? Ele é um pressuposto, né? É Boa. uma bebida que eu sempre considerei o café uma bebida nobre, não é? Uhum. Ela tem esse ambiente do preparo, né? Essa coisa do Sim. ferver a água, do preparar o pó, né? Em alguns ambientes, aquela coisa até de torrar o pó, Uhum. e aí você tem essa coisa da temperatura da água, do derrama devagar, né? Dentro do coador, o aroma que vai exalando, até você experimentar o gole, ele tem um ambiente, né? Tem um processo, né? Por isso que eu Há chamo todo, que há é, todo um ritual aí, né, que tem um você segue ritual, tem um religiosamente. ritual. Enquanto você está nessa coisa de pôr água para ferver, pegar o café, pegar o coador e essa coisa toda, a cabeça, né, fica ali pensando, lembrando, e ele sempre foi para mim um convite ao encontro, né? Um convite a uma prosa, um convite a uma conversa, um convite a um diálogo, um convite à mesa, né? Do tipo assim, vamos tomar um café? Quer dizer, vamos tomar um café significa, além de saborear a bebida, né? O ambiente, o encontro, quem está junto, com quem, entendeu? Isso sempre foi. E também, durante muito tempo, eu fui vendedor propagandista da indústria farmacêutica, até os Olha, meus 30 anos. Então, eu fui vendedor. Né? O vendedor tem no café um ambiente de venda, né? Do tipo, ou sim, para começar um negócio, ou para fechar um negócio, vamos tomar um café. maravilha. E aí você fala do diálogo, do sentar à mesa, que são outras das suas paixões. Eu sei bem acompanhando você aqui há um bom tempo pelas redes sociais. Sim, sim. Eu diria assim, virou.
acabou se tornando, quer dizer, é uma paixão mesmo. E tenho sofrido muito nessa pandemia a Imagina. ausência da roda dos amigos, né? Da roda da mesa, do balcão de padaria, da mesa do bar, ou do ambiente de um shopping center, né? A praça da alimentação, ou estes ambientes todos, uma cafeteria, enfim, ou mesmo quando na casa de alguém, enfim, essa coisa do encontro ao redor da mesa, virou um ambiente de, vamos dizer assim, de troca e também de trabalho, não é? No sentido de ali o ambiente onde eu ouço pessoas, né? Primeiro isso, né? Aliás, hoje muito mais isso até, né? Ouvir pessoas e a partir do ouvir tentar iluminar a situação, a circunstância, o que me é trazido e quem sabe ajudar a pessoa a interpretar e reinterpretar o que foi trazido. E acho que esse ambiente aqui do olho no olho, o ambiente informal, o ambiente público, no chão da vida, né, onde o barulho da vida está acontecendo. É muito comum eu atender pessoas em lugares públicos, né, com barulho, né, Sim. já teve pessoas que falam assim, isso não te atrapalha? Eu falo, não, porque as pessoas vivem no barulho. A vida é barulhenta. E se a gente consegue filtrar e calibrar os ouvidos a ponto de conseguir ouvir alguém no seu próprio ambiente, acho que é meio caminho andado para poder reinterpretar situações, né? Para iluminar caminhos, enfim. Né? Então, isso para mim virou um local de desfrute e de trabalho. As cafeterias, então, são seus verdadeiros escritórios e gabinetes, né? Há muitos anos. Embora tenha tido gabinetes, né, escritórios, durante muito tempo nas igrejas institucionais que eu pastoreei, mas eu, mesmo tendo o escritório, o gabinete, sempre preferi o ambiente público para conversar com as pessoas. Né? Sempre. A informalidade, para mim, a informalidade ela aproxima mais do que a formalidade. E é na aproximação que há intimidade, é na proximidade que há intimidade, é na informalidade que se desenvolve intimidade. E é na intimidade que a alma é exposta. Né? Então, eu prefiro esse caminho para poder cuidar daqueles que me buscam nessa expectativa, né, de serem cuidados. Né? Então, a mesa, o pão, o vinho, né, o café, a partilha, a prosa, o ouvir, isso são instrumentos, são ingredientes do meu dia a dia pastoral. Né? A sua rotina, a sua agenda diária é preenchida por atendimentos. Hoje, em razão da pandemia, online. Você divulga abertamente o seu WhatsApp para que as pessoas que precisam entrem em contato. E aqui eu quero incentivar a todos os meus amigos e também a outros que aqui estão, que se precisam de uma alma pastoral para cuidar da sua alma, procurem o Brega, com certeza ele saberá bem o que fazer. Isso é a vocação do Brega, né? É a disposição do coração dele. Isso é muito notório, Brega. A gente percebe isso mesmo aqui de longe, né? É notório, como eu disse. É claro que eu vou indo para... Estou completando 37 anos de ministério pastoral oficial, vamos dizer assim, né? A partir da minha ordenação, em 1983. Sim. Mas eu lido pastoralmente desde os... Lembro-me bem, assim, desde os meus 18 anos de idade, quando assumi... Na verdade, aos 17, eu assumi o meu... na época chamava-se cargo, né? Meu primeiro cargo de liderança, né? de professor de escola dominical, depois de liderança de juventude e outras áreas, né? Até meu primeiro sermão eu preguei com 18 anos, né? No púlpito da igreja. E era uma igreja muito grande para aqueles tempos, né? De periferia aqui em São Paulo, mas que reunia 500, 600 pessoas, né? Nas suas reuniões dominicais.
a juventude que eu liderava, até junto com a Lau, que hoje é minha esposa, né? E nós éramos meninos e jovens lá, a nossa juventude tinha 100, 120, 130 jovens, né? Então, nesse ambiente foi que eu me dei conta de que Deus havia, de alguma forma, me dotado de algumas capacitações, de alguns carismas, de alguns equipamentos internos que me colocaria naquilo que eu entendo ser o meu principal trabalho, que é isso, que é ouvir pessoas, atender pessoas. Sempre fui, mas no ambiente institucional você tem que se organizar de alguma forma, ter uma agenda mais formal, mas eu sempre fui situacionista, na verdade, né? Eu sempre lidei com o que chega, com as circunstâncias. Mesmo nas igrejas institucionais que eu tinha que levar em conta as agendas, né? Tinha uma agenda para cumprir, tinham obrigações oficiais para cumprir, mas eu sempre fui de viver o que estava acontecendo, não é? De atender um chamado, de ir atrás, né? Hoje não muito mais, né? Até pela idade e até para poder servir mais gente, né? Mas fui muito de ir atrás, de socorrer situações, né? De caos imediatos, enfim, mas continuo sendo um situacionista. Quer dizer, hoje, qualquer pessoa que me aciona, e eu atendo como se fosse alguém, vamos dizer assim, que eu conheço há 30, 40 anos. Né? Eu tento fazer com que as minhas conversas aconteçam nesse tom coloquial, né? Para que as pessoas se sintam à vontade para abrir o coração. Né? Essa ideia de estou diante de um amigo, já que esse é o ambiente que eu gosto, né? Que para mim é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amigos, né? E é para amigos que a gente abre o coração, né? Que a gente diz, né? Aquilo que pensa, que não diria, às vezes, formalmente, não é? Então, essa é a minha agenda. Minha agenda é essa. E, na pandemia, toda ela aqui, online, né, por todas as vias. Tudo que eu escrevo, por exemplo, tem a ver com aquilo que é o meu dia a dia pastoral. Né? Todo tema que eu escrevo tem a ver com aquilo que eu acabei, às vezes, de atender, né? Eu, obviamente, sim, preservando aqueles e aquelas que me procuram, mas a situação em si, aqui dentro eu vou traduzindo, porque eu digo assim, poxa, o que o Marcos está me contando aqui pode ser que sirva para o José, para a Maria, para o Antônio, que vai me ler, né? E aí eu traduzo isso num texto, às vezes numa frase, numa expressão, né? E coloco. Então, é por isso até que as pessoas se identificam, né? Diz, poxa, você me descreveu nesse texto. É normal, é porque eu extraí de algo que eu vivi com alguém, não é? Ontem, por exemplo, você postou a seguinte frase: não esqueço o passado, perdoo, algo desse tipo. Não esqueça o passado, o perdoo. Foi uma situação real que pôde ser traduzida para muitos? Eu ouvi, para você ter ideia, essa expressão foi o resumo de 4 áudios que eu ouvi, áudios de 10, 12 minutos cada um, sim, de uma pessoa que diz assim, você pode me ouvir? Eu disse, posso. Ela, como eu faço? Eu disse, olha, você pode gravar áudios, né, que para mim é bem, como dizer assim, é até melhor às vezes, né? Prático, né? Às vezes, prático isso do tempo e tal. Eu falei assim, coloca, me grave áudios que eu ouço. E aí, a hora que eu fui caminhar de manhã, eu coloquei meu fone de ouvido e fui ouvindo estes áudios.
né? E eram áudios, todos eles referente à história dessa pessoa, e com detalhes, com situações, e lá pelas tantas, já no final da caminhada, foi uma caminhada de um pouco mais de 1 hora, eu fui responder para ela com 3, 4 frases, assim, porque não ia dar tempo de ir muito além, mas Sim. uma delas tinha a ver assim, falou, olha, perdoe o seu passado, lance graça sobre o seu passado, esguicha graça sobre o seu passado, lubrifica o teu passado com graça e perdão, porque não tem outro jeito de você mudá-lo, não tem como mudá-lo, mas você pode perdoá-lo, você pode lançar graça e a partir daí reinterpretar todo o seu passado, de modo que seu passado não determine o seu presente e não seja um peso para o seu futuro. Porque o duro é você ter que carregar o passado todo, aqui e agora, tentando construir o seu futuro. É muito peso. Ninguém dá conta, né? Então, foi a partir essa expressão, foram 40 minutos, provavelmente, de áudios que eu ouvi. Então, isso é algo que eu venho exercitando ao longo da minha jornada pastoral, né? Assim, é assim que eu vou interpretando. E quando eu interpreto e que fez bem para mim, inclusive, eu achei uma resposta razoável para mim. Eu às vezes digo assim, se alguém me dissesse isso, eu ia achar muito razoável. Aí eu digo assim... Você pessoaliza, inclusive, né? Muito, 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 muito. Essa frase, ela carrega essa primeira pessoa. Né? Eu não esqueço. Esse é um exercício que eu tenho procurado fazer nas mídias, Marcos, porque é muito comum você ler nas mídias expressões assim, porque vocês isso, vocês aquilo, vocês deviam, vocês fariam, essa coisa do dizer para o outro, né? O que o outro tem que fazer. Quando eu comecei a ver muito, eu falei assim, mano, eu não gosto de abrir minhas mídias aqui e ficar ouvindo gente dizendo para mim o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Eu prefiro olhar para mim e dizer assim, do que eu estou lendo, do que eu estou ouvindo, do que está acontecendo no mundo hoje, quais são as minhas percepções? O que há em mim disso tudo que eu posso extrair e colocar para que as pessoas ouçam e leiam, mas que não seja em tom condenatório, de julgamento, acusatório, insinuante, debochado, irônico. E esse é um risco que corremos todos os dias, nas redes, sobretudo, né? O tempo todo. E aqui não vai um julgamento nem crítico, não. Eu digo assim, eu decidi, antes de escrever qualquer coisa, fazer esse exercício. Sim. Eu quero ler, eu gosto de ler e me faz bem quando eu leio alguma coisa que não me acusa. Sim. Que não me acusa, que não me condena, que não me julga. Mano, você nem me conhece, cara, para ficar me julgando. Tipo, não é? Vem ver a vida que eu levo, vem ver a pedra no rim que eu tenho, né? Você tá falando da minha cara feia? Pô, tô com dor, velho. Assim, outro dia, porque você... Cara, eu já sepultei 2 irmãos, eu acabei de sepultar meu pai, sabe? Nessa pandemia eu sepultei um monte de gente conhecida. Então, assim, calma, vamos devagar. Né? Então, nós estamos lidando na caminhada, né? Há dores, pesos. Exato, exato. Então, assim, todas as vezes que eu vou escrever, às vezes, tem gente que me diz assim, né? Quando eu vi, já escrevi, já publiquei. Eu falei, não, eu não escrevo sem pensar. Eu penso. Eu, às vezes, penso, escrevo, corrijo, escrevo, apago,
né? Leio Por de isso novo. faz tão bem a nós, leitores, a nós que recebemos as suas publicações. É por isso que Ah, somos sempre abençoados. Aqui um comentário, deixe-me é, ler, da Denise Maria, está dizendo: eu sou testemunha pessoal de tudo que o Brega está falando, sou uma dessas que tive coragem de me abrir com ele e acompanhar as orações da bendita hora e me ver sendo cuidada por ele de uma forma tão... Aí faltou a última palavra, de uma forma tão especial. Pronto, com certeza seria isso. É, Brega. Tão leve, ela termina aqui, tão leve, tão simples e tão linda, tem transformado minha vida. Por isso eu fiz questão de incentivar a todos que aqui estão que procurem o Brega. Veja só, Brega, a sua agenda super lotada de atendimento e eu fazendo aqui esse incentivo. Mas é porque eu tenho visto tanta gente com tantas demandas, Brega, e eu tenho visto tão poucas pessoas disponíveis a ouvir. Rubem Alves dizia que há muitos cursos de oratória, mas nenhum curso de escutatória, né? Nós adoro temos eu adoro essa expressão dele, eu lembro disso. temos uma dificuldade enorme de ouvir. É verdade. E você, esse ser pastoral, né? Não apenas por mentorear uma estação hoje, ou por ter sido pastor institucional há anos, mas Sim. porque tem uma alma que carrega essa leveza, esse cuidado. Veja mesmo, você acabou de falar sobre as postagens, né? De não publicar sem antes pensar. Isso revela esse trato pastoral. E aqui eu destaquei uma outra frase sua, que É. vai nesse pensamento, quando você diz: tenho tanto para melhorar em mim que não posso me tornar juiz de ninguém. Gosto muito dessa afirmação. É, Sou é, fã, viu como eu sou fã? tô vendo, tô vendo. E tem uma Essa, outra. é, Na minha fragilidade, tenho encontrado o melhor de mim. Quer comentar as duas? Seria bom ouvir, por favor. é, eu penso, né, assim, sobre o ser juiz, para mim isso é o evangelho, né? O evangelho não nos outorga esta competência. Não nos cabe julgar ninguém. Ponto. Bom, Quem quer que seja. Quem quer que seja. Então, e por quê? Porque se todos nós, como o Paulo, o apóstolo, mesmo diz, né, ele quando olha para si, o que que ele, né, o que que ele vê? Diz assim: miserável homem que sou, miserável homem que sou, né? Ou se a gente ficar lá nos profetas, né, Isaías, ai de mim, ai de mim. Eu acho que nós estamos mais próximos destes ai de mim e miseráveis homens que somos, não é? Do que seres humanos com alguma competência para julgar alguém, não é? Então, como as mídias sociais se tornaram verdadeiros tribunais, não é? verdade. E há poucos advogados de defesa, muito mais promotores e juízes, não Sim. é? E eu gosto muito da uma linha do judiciário que lamentavelmente não ganha as mídias de forma alguma, que é a chamada, me fugiu agora a expressão, mas Tudo bem. eu vou lembrar, de juízes que lidam nessa linha compensatória, não é? De estarem diante de um réu e, em avaliando aquela situação, entendem que colocar aquele réu numa prisão brasileira é o pior que pode acontecer para aquela pessoa se há indícios de que ele poderia ser regenerado, recuperado, ressocializado. E há juízes que trabalham nessa linha, não é? Então, eu prefiro ser muito cuidadoso nesse sentido, não é? E para não cometer erros, melhor não julgar, melhor não julgar, não é? Melhor
você se colocar junto e fazer-se essa pergunta, né? Eu não teria, eu não sou suficientemente capaz para cometer o mesmo delito que essa pessoa cometeu? E todas as vezes que eu faço essa pergunta, eu respondo para mim mesmo: eu sou capaz disso. É impressionante que a maldade que há em mim não fosse ela dominada pelo Espírito Santo do Senhor, que vem lidando comigo todo dia, né? Eu sou capaz de atrocidades, né? Então, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu, né? A questão da fragilidade é uma identidade com o Cristo da cruz, né? Eu tenho aprendido com os meus mentores da espiritualidade clássica que Deus decide se identificar conosco se fragilizando na cruz em Cristo. Quer dizer, a espiritualidade mais evidente que Deus propõe para nós é a da fragilidade da cruz, da exposição, da vulnerabilidade, né? É ali, e o Paulo, entendendo isso, assim, é quando sou fraco que sou forte. Quer dizer, é quando admito minha fragilidade, minha vulnerabilidade, minha fraqueza, que também encontro os ingredientes que existem em mim que podem me tornar forte diante de circunstâncias e situações. Exemplo, quando eu chego num velório e choro com a viúva, e choro com a mãe que sepulta o menino, com o pai que sepulta o menino, com o irmão que sepultou o irmão, quando eu chego e choro e me fragilizo, né, eu ganho, aspas, a autoridade para lá adiante, quando eu estiver saindo do cemitério, de braço, como já me vi muitas vezes, encorajar a pessoa ao consolo para a vida, entendeu? Agora, se eu entrar nesse ambiente, como eu vi muitas vezes, né, crente não chora, já está com Jesus, para que isso? Então, acho que Deus em Cristo nos ensina de que é na fragilidade que a gente vai encontrar os ingredientes necessários para a gente dar conta da agenda da vida, que não é fácil. Chorar com os que choram é um princípio que está em vigor ainda, né? Será o sempre. Né? Muito, muito, muito. Felizes Pregantinho. são esses. Há aqui um comentário, vale a pena lê-lo, do Juliano, dizendo: o Brega tem uns insights fora da curva. Ele diz ainda: eu colecionava frases dele do Twitter, anotava num caderno. Dizia sempre para minha esposa: Brega devia lançar um livro. Graças a Deus ele o fez. É isso aí, Juliano. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os livros. Mas eu separei. Ó, tem uma frase que é a frase da sua bio aqui no Instagram, seu perfil. Quando você diz sobre você: um ser humano buscando ser um humano melhor. Quanto mais humano me sinto, mais perto de Jesus de Nazaré estou. É isso, né? É isso. É isso. A nossa, vamos dizer assim, o ápice da nossa salvação, se a gente for falar escatologicamente, né, é o quê? É o melhor da nossa humanidade, né? Porque Jesus começou uma obra em nós para nos tornar os melhores humanos, com a cara dele, né? Que foi e é o melhor humano que o universo já viu. E ele continua humano. Eu sou dos que crê que Jesus está ressurreto em carne, não é? Sim. Ele é a melhor humanidade. Então, quando me vejo melhorando como ser humano, me sinto próximo do que Jesus espera de mim, do que Deus espera de mim, não é?
E é onde eu encontro o melhor da minha espiritualidade, né? A minha espiritualidade não está na minha transcendência, que eu gosto quando ela Uhum. acontece, mas ela está muito mais na minha humanidade, No no, chão da no, vida, como você no costuma chão da dizer, né? vida, no lavar os pés dos meus irmãos. Eu entendo isso de todo o meu coração e acredito nisso. E no máximo que eu posso, eu fico tentando que cada dia Jesus vai me... Aquela coisa do esculpir, né? Quando ele diz lá em Marcos, no capítulo 1, né? Farei de vocês meus discípulos, né? Dizendo assim, vocês não vão se tornar, eu vou fazer vocês. E ali a ideia é de esculpir, né? A palavra Nada. pode ser traduzida como esculpir. Eu vou esculpir vocês. Então, eu por mim mesmo não me torno. Eu jamais seria, mas ele vai fazendo. E às vezes é na machadinha mesmo, né? Tirando Dói, às vezes. essa ideia. Essa ideia. Às vezes dói, né? Na Opa, escultura. indolor não é. Como cantaria o Estênio, né? O que faz o tapeceiro, às vezes há linhas cinzas, né? Em contraste com linhas vibrantes, não é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Hoje, você postou, pessoas são mais importantes que os assuntos dos quais elas se ocupam. Tá? Você Essa, é um frasista, né? é, Juliano já disse aqui. esse é um texto que foi reeditado por alguém, né? E como a pessoa que reeditou, acho que ela fez uma leitura desses dias, desses momentos, né? De tantos temas, de tantas ideias e pensamentos, ideologias e polarizações, etc., né? Como que se os temas fossem mais importantes do que um ser humano, né? E não são, né? Por mais interessante, importante, grave, tenso, que seja um tema, um assunto, né? Ele não é mais importante do que uma pessoa. Né? A pessoa assim, aos olhos do Senhor, né? Aos olhos do Senhor, qualquer ser humano é menina dos olhos dele. Né? E às vezes nós medimos as pessoas pelo tipo de expressão que usou, pelo tipo de roupa que usa, pelo tipo de curso que fez, pelo tipo de... como se saiu bem naquela situação. Não, não, não. Agrega valores, né? Agrega valores, né? Mas não, não, não deixa o ser humano desimportante. Sim. Né? E a gente está vendo isso acontecer no dia a dia, né? Nesses tempos tão bicudos, né? Que nós estamos vivendo. Então, acho que é bom a gente resgatar. Esse texto é um texto resgatado, né? De um outro momento, mas eu achei que devia republicá-lo também, porque faz muito sentido, né? Nos dias de hoje, né? As pessoas estão ficando aquém dos temas, Sim. inclusive dos temas sobre os quais eu, você e os de bom senso estamos lutando, não é? Uhum. Nós estamos lutando, a gente tem bandeiras, não é? Mas eles não são mais importantes do que as pessoas De modo algum. que carregam esses temas, entendeu? Então, pode ser que eu esteja errado, mas eu não consigo, porque às vezes eu olho o que está acontecendo e eu falo assim, não, mas qualquer um desses temas, por exemplo, vamos pensar o racismo, né? Quer tema mais grave, né? Mas ele é mais significativo do que uma pessoa? Até Não. porque toda a nossa luta em torno desse tema
é em prol das pessoas. Desemboca São nas oprimidas pessoas. por Então, causa dessa condição de você preconceito. você não pode esmagar as pessoas na defesa de um tema, né? O tema tem que encontrar o seu lugar. E, de preferência, seduzir os incautos, os que não entendem, os da contradição, os da dissensão, da contenda, seduzi-los por bom senso. Essa coisa, puxa, você não está vendo, né? Você não está vendo? E aí entra, claro, né, o que eu entendo que são as grandes afirmações amorosas que podem produzir esta sedução, né? Quando os temas mais graves são carregados de afirmações amorosas, presenças amorosas, declarações amorosas, né? Que podem lubrificar a aridez de alguns temas e seduzir alguns para esse ambiente onde as pessoas serão beneficiadas. Porque eu não quero beneficiar alguns em detrimento da morte de outros. Isso é guerra. Sim, perfeitamente. Há um outro comentário aqui da Denise ainda, ela dizendo: esta sua fala é muito profunda e se aplica em várias situações, inclusive no meio dos irmãos, que às vezes transformam o orar pelas pessoas em algo mais importante que as próprias pessoas. Afirmação aqui da Denise. Quer comentar a respeito? Eu concordo em número, gênero e grau. Eu falaria da oração, do sermão, da canção, sabe essa coisa? Nada, 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 não tem. Alguém já disse, e eu gosto muito assim, eu gosto, por exemplo, de pôr do sol. Né? Eu gosto do pôr do sol, é uma das minhas paixões, eu gosto do pôr do sol. Né? Mas não existe pôr do sol mais lindo do que aquele ou aquela que é a imagem e semelhança do Criador. O pôr do sol não é a imagem e semelhança do Criador. Nem a flor mais linda, nem o jardim mais belo. O único ser vivo, à imagem e semelhança do Criador, é o ser humano. Então, Nós somos a obra-prima, né? nós somos a obra-prima. Então, nós Há aquela carregamos. afirmação paulina de que nós somos feitura dele, e esse Nossa, termo me parece que no grego dá a ideia de poesia, né? Nós somos esse nossa. poema, né? Nós somos a É obra de obra de arte. arte, né? Poema, né? Nós somos o seu poema. Então, assim, não, não somos menos que uma oração, que um culto, É né? verdade. Que uma Como canção. você, Não, não como somos, não você somos. disse no seu texto, nobres são as pessoas. Nobres são as pessoas. Não tem. Isso ninguém me convenceria do contrário. É Deus quem diz, né? É Deus quem diz, né? É, por isso que outro dia alguém me perguntou o que é o pastoreio, né? Eu disse, o pastoreio é uma questão de amor. O Senhor, quando interpela Pedro, né? A questão ali é uma questão de amor. Diz, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Então cuida dos meus. Então, cuidar do outro é uma questão de amor. É uma questão de amor. Então, se eu não tiver isso em mente, eu corro o risco de achar que um culto é mais importante do que as pessoas que estão ali para excitar o culto. E não é. Não Sem é. dúvida. Como no exercício da fé nós precisamos aprender isso, né? Que pessoas são mais importantes que Não, o coisas, que agendas, que reuniões, que tempo todo. ministérios, que o Tempo todo. templo, que o Tempo próprio todo. ajuntamento, né? Tempo todo. Mas, Indivíduos. viu? Já que está em discussão hoje, né? Mais importante que a Bíblia, Isso. já que está no tema, né? Mais importante que a Bíblia. Claro que é. Sem Mais dúvida. importante que o livro. Claro que é. Mais importante que as escrituras sagradas. Claro que é. Não tenho a menor dúvida disso.
E muita gente usando o livro para espicaçar as pessoas, né? Para matar as pessoas. Achincalhá-las, enxovalhá-las. O Não, livro tem sido mal usado ao longo dos séculos, né? não, Séculos. não. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Bom, não vou entrar no mérito da questão, não sei onde pode Não. parar isso. Tô brincando. É. Mas o homem é apaixonado pelos Beatles, pelo pôr do sol, pelas caminhadas, pelo café e pelas pessoas, é também apaixonado pelo rádio, menção que você fez sucintamente no início do nosso papo. Quer falar um pouco mais sobre isso? Sua paixão pelo rádio? Paz, eu Dando um diria pouco. que o rádio é para mim, foi e é para mim o meu grande, a minha escola, né? A minha escola, ali estão os professores, os melhores professores que eu tive na minha vida sobre todos os temas, sobre todos os assuntos, né? Como eu sou ouvinte de rádio desde menino, né, há temas sobre os quais eu discorro que eu aprendi no rádio, né? Como eu não consegui ir fundo nos estudos por uma série de razões, uma hora a gente conversa a respeito, mas eu tenho uma dificuldade visual grave que me impediu de estudar como eu gostaria, talvez até, mas eu desenvolvi meus ouvidos, e o rádio é ouvir, né? Uhum. Então, eu tenho pelo rádio um respeito, uma reverência, porque é onde eu aprendi desde menino sobre temas aos quais eu discorro até hoje. Até hoje. Então, eu sou do rádio que fala, né? Uhum. E tem meus assim, jornalistas e repórteres e temas, enfim, que eu organizo, né? Então, assim, minha manhã, as primeiras horas da manhã, vou dizer, das 5:30 da manhã até as 9, 10 horas, as minhas atividades, inclusive minha caminhada, tudo, é ouvindo as atualizações do dia a partir do rádio, não é? Não só a notícia, mas os comentários, as interpretações dos mais variados temas, e assim eu fui formando meu pensamento, né? Então eu devo ao rádio a formação do meu pensamento agregado, obviamente agregando todo o resto do que eu fui buscar para poder compor a minha instrução, né, para poder ser quem eu sou e fazer o que eu faço, né, mas o rádio é parte integrante disto, né? Uhum. E essa pandemia levou um dos jornalistas que eu ouvi há mais de 40 anos, né, daqui de São Paulo, José Paulo de Andrade. A Covid levou o Zé Paulo aos 78 anos. E eu conhecia pessoalmente, alguns desses jornalistas eu conheço pessoalmente, eu tive a chance de fazer contato pessoal e caminhar perto de alguns, né? Sobretudo aqui de São Paulo. Há fotos E suas postadas com alguns deles, não há? sim, sim, sim. E eles são os meus grandes professores, né? Então o rádio é um professor permanente do meu lado, né? A vida toda. Então, assim, eu tenho um. Você está muito bem acompanhado. É, gosto, assim, eu gosto de gosto de vozes, né? Gosto de ouvir as vozes, né? E tem vozes que ficaram marcadas assim na minha memória, né? Que me instruíram. Então, o rádio para mim é um instrutor, é um grande professor, com vários, né? Com várias vertentes, né? Mas Maravilha, Breno. Maravilha. a Lau me deu, ó, Olha só, quando eu que fiz lindo. 60 anos, a Lau me deu esse rádio estilo antigo, né? Estilo antigo. As suas paixões estão todas aí em torno, né? Eu falei dos Beatles, você mostrou o altar, Tudo falei aqui, do tudo café. aqui.
Tudo aqui. Vamos falar um pouquinho do Papo na Rede. Para quem não sabe, o Bregantin apresenta, junto com o Fernando Oliveira, o programa Papo na Rede, no site Koinonia Online, www.koinoniaonline.net. Corrija-me se eu estiver errado, Bregantin. Não, Todas as quintas às 16 horas. Inclusive, hoje teve Papo na Rede. Eu estava observando, já são 367 programas que estão disponíveis sobre temas diversos para quem quiser pesquisar. Foi. Como tem sido essa experiência aí? Na verdade, o Papo na Rede foi um programa que o Fernando criou. O Fernando começou sozinho, né? Foi uma oferta que ele recebeu do Daniel Choi, que é dono do canal Koinonia Online, e tem um estúdio maravilhoso, e há 10 anos atrás ele tinha algumas disponibilidades e queria criar um site com conteúdos cristãos, não é? E ele convidou alguns amigos e tal, e o Fernando topou. O Fernando fez, acho que uns 20 programas sozinho, depois me convidou para fazer com ele, ser uma espécie de provocador junto com ele. Ele é o âncora do programa, e geralmente é o que faz a agenda, é o que convida. Eu palpito aqui e ali, mas ele é que faz a agenda. E nós construímos, nesses 367 programas, um conteúdo, eu diria assim, considerável, de temas variados, alguns com muita profundidade, com muita beleza, com muita emoção, com muito sentimento. Olha, tem coisas muito lindas no Papo da Rede. Então, é uma experiência gostosa, né? Era uma coisa que eu queria fazer alguma coisa assim, porque ela parece um pouco com rádio, inclusive, essa coisa da falação, né? Da roda de conversa, né? E o Fernando é um grande amigo, um amigo de quase 30 anos, e que a gente divide a mesa, o pão e o vinho há muitos anos, então é uma parceria que tem valido muito a pena. E é sempre ao vivo, né, de quinta-feira às 16 horas, e agora a gente faz cada um na sua casa, né, usando aqui os recursos das mídias aqui. E terminada a live, vamos sugerir aqui para todos, assim que terminar a live, procurem lá no canal, no YouTube do Koinonia Online ou no próprio site, estão todos os programas ativados. Aliás, o de hoje foi excelente, tem coisas muito legais lá. O de hoje foi sobre pandemia? Foi sobre pandemia, mas de uma ONG, o SP Invisível, que trabalha aqui em São Paulo com moradores em situação de rua, e é um projeto muito lindo, vale muito a pena ver. Pandemia que ninguém vê, né? Algo assim. Isso. Foi o tempo. Tá certo. E as lives que acontecem aos domingos, às 21h30, aqui no Instagram, com o nosso querido Jorge Camargo. Eu assistia muito no horário anterior, das 23, né? Depois que mudou o horário, eu não conseguia assistir, mas era um privilégio, era meu programa assim de final de domingo. Rapaz, a gente parou, né? Faz aqui, eu acho que uns 2 meses que nós paramos para dar um descanso. Eu me cansei muito nessa pandemia, nesse ambiente aqui, né? Chegou uma hora que deu uma esgotada, mas a ideia era, primeiro lá às 23 horas, já que estava todo mundo em casa, né? A maioria, né? Foi assim, pô, vamos fechar o domingo e começar a semana com poesia, né? E com boa música, com a voz do Jorge, enfim. Depois trouxemos para 21h30, mas com a mesma intenção de terminar o domingo com alguma perspectiva poética, né? E não menos, eu diria assim, não poética no sentido alienante, não é? Não, em absoluto, mas de tentar encontrar, mesmo em meio a toda a dor que vivemos e ainda estamos vivendo na pandemia, mínimos razoáveis para darmos conta de cada dia, né? É porque a arte é refúgio, né, Bregantin? Ela salva a gente, né? Salva, né, a gente, né? Então a ideia era essa, era de salvar a gente assim no domingo para encarar a semana, né? E o Jorge é de uma riqueza extraordinária, né? De um potencial extraordinário. Eu costumo dizer
que raramente você vê o Jorge desperdiçando uma palavra, raramente. O Né? O Jorge é uma Jorge figura ímpar também. é de uma profundidade extraordinária, tanto no que diz, quanto no que escreve como poeta, quando canta, enfim. Então, valeu muito a pena. A gente vai começar alguma outra coisa. Almoçamos juntos outro dia, E pensando em alguma outra coisa para a gente retomar o nosso reencontro. eu tive a A no... oportunidade de assistir ao Jorge em apresentações em igrejas aqui no Rio umas 3 vezes. Numa das ocasiões, era um domingo pela manhã, um culto em uma igreja congregacional, nós conversamos um pouco, batemos um papo ali, falamos sobre Caio Fábio, né, que é uma paixão em comum, falamos sobre literatura, que é uma área comum entre mim e ele. Então foi Sim, um papo super agradável ter conversado com o Jorge. E há um certo tempo eu também enviei para ele um vídeo da minha banda. Eu tenho uma banda de jazz. E nós que fizemos legal. uma releitura daquele clássico de Todas as Tribos, que é uma composição dele com Guilherme Kerr. E Sim, aí ele teve o carinho de compartilhar, de publicar nas redes, de deixar lá um comentário no nosso canal no YouTube. Então, que assim, legal, que queridão. legal. Pô, depois você me manda o seu endereço, que eu quero curtir a sua banda. Ah, que privilégio. Quero ver, por Privilégio. favor. Me mande, me Obrigado. É mande. uma banda instrumental. Aliás, me deixe atualizado sobre você. Ah, tá bom. Obrigado. Vamos falar sobre o Bendita Hora? Nós já Bendita passamos, hora. acho que nós já alcançamos o tempo, né, previsto inicialmente aqui no Instagram de 1 hora, mas agora as lives têm sofreram uma amplitude, né? Nós temos mais tempo, o Instagram permite isso. Eu não sei Ah, como é? está o seu tempo, eu não quero tomar o seu tempo. Eu tô assim. Eu vou começar um curso agora com. Deixa eu ver aqui. São Já me mandou o 8h03. link. Eu vou fazer um curso de 4 semanas Sim. sobre a Bíblia e terapia com o Karl Kepler. E começa Uhum. hoje, na verdade, começando agora, não é? Opa. E eu falei para o Carl, falei, eu vou entrar em cima da hora, porque eu tenho uma live com um querido e eu vou esgotar lá. Então, assim, eu imagino que mais uns 5, 10 minutos eu posso ficar com você aqui, não poderia ficar mais. Podemos Tá. marcar uma outra para a gente dar continuidade, se for o caso. Então nós vamos marcar e na próxima a gente fala sobre os livros, claro que eu falaria hoje se tivéssemos tempo, Sim, sim. falamos sobre os livros e falamos sobre o movimento Caminho da Graça, Caio Fábio, enfim, isso deixamos então para a segunda Ah, live. vamos fazer uma outra, vamos Vamos. fazer, A hora que vamos. você quiser, você fala, Marcos, eu posso semana que vem, a gente agenda. Só você. Maravilha. Eu vou olhar aqui uma que me deixa mais à vontade no pós, para a gente poder esticar, se for o caso, tá bom? Mas, Tá assim, bom. a Bendita Hora foi um. Eu comecei a Bendita Hora alguns anos atrás, 4, 5 anos talvez. Primeiro, Bendita Hora, porque é um hino do cantor cristão, né? Do meio batista, que é o hino 148 do cantor cristão antigo, que a gente Sim, cantava conheço nos bem, a minha cultos, origem também é batista, que a como gente você. cantava nos cultos de quarta-feira, né? Bendita hora de oração. E eu tenho memórias muito boas desse tempo de igreja, né? Assim, na verdade, tem as melhores memórias, né? De menino, de adolescente, de jovens, enfim. E essas reuniões de oração sempre me encantaram, né? Sempre me encantaram, sempre fizeram parte da minha vida e eu lidei com elas e tinha reuniões de orações sempre, enfim, gosto, né? Criei momentos e tal. E aqui nesse ambiente eu falei, eu quero ter um grupo que ore comigo e que eu ore com esse povo e um grupo para o qual eu possa encaminhar situações as quais eu estou vivendo que eu preciso de suporte, né? De gente orando, intercedendo. E aí eu criei a Bendita Hora. Mas aí a minha agenda, enfim, né? Uhum. Fiz um pouco, depois deixei. Quando chegou a pandemia, lá em março, naquela primeira semana,
que as coisas tomaram o rumo que tomaram, eu falei, poxa, eu vou resgatar a bendita hora. E como havia muita tensão, muita preocupação, muita dúvida, muita dor, enfim, falei, bom, vou fazer. E aí começamos todos os dias às 21h30, né? E fomos até o 100º dia, ou quase o 150º dia. Aí abri salas no Zoom ao meio-dia, né? Também da bendita hora. E agora nós estamos fazendo segunda, quarta e sexta, 21h30, e terça e quinta, meio-dia, na sala do Zoom. E, olha, tornou-se, na pandemia, para mim e para aqueles que têm vivenciado, assim, uma espécie de comunidade virtual, mas com uma presença real, sabe assim? Com uma vivência real, né? De lamento, de choro, também de alegria, de vitórias, de conexões, as conexões que aconteceram entre as pessoas que estão na bendita hora, é uma coisa assim inesperada, não esperava que aconteceria, enfim. E eu disse lá no começo, assim, falei, não sei o que Deus pode fazer, porque eu nunca me meti numa jornada de oração tão longa, né? Já passam de 200 e tantos dias, né? De 16 de março para cá, são 8 meses, né? 240, 245 dias, né? Eu nunca me meti numa jornada de oração tão longa, né? E eu dizia lá no começo, não sei o que Deus vai fazer, ou o que Ele está fazendo em nós. Hoje já sabemos. Por exemplo, criamos um movimento que eu chamei de Amor em Movimento, né? Porque num determinado momento alguém me ligou dizendo, olha, Brega, tem um número de famílias aqui, naquele período que estava todo mundo em casa, as famílias que viviam das sobras das mesas das pessoas ficaram sem comer, porque não tinha ninguém na rua, né? E quem vive na rua vive das sobras da rua. E um querido meu encontrou 50 famílias debaixo de um viaduto aqui em São Paulo, e ele falou, estão precisando de comida, né? E aí eu fiz um apelo aqui na bendita hora, falei, mano, vamos comprar 50 cestas para essas famílias. Em 2 dias nós juntamos o dinheiro, compramos essas 50 cestas. E a partir dali, e aí eu chamei de Amor em Movimento, né? A bendita hora desembocou numa mobilização fruto das conexões todas para chegar na mesa das pessoas. E de lá para cá, a gente não parou mais. Que então, lindo, toda a Brega. primeira semana do mês, as pessoas depositam na minha conta, com final 01, valores que a gente transforma em cestas básicas, em kits de higiene, em ajuda para pagamento de aluguel, para pagamento para comprar coisa, para cobrir telhas, telhados, enfim, tantas coisas que a gente foi se mobilizando. Então, hoje tem um movimento acontecendo, né? Sem nenhuma preocupação gerencial, organizacional, estrutural, criteriosa, nada. É transformar em pão o amor. Então, a bendita hora é isso hoje. E a gente não sabe. Quem fala com Deus, né, já que a oração também se comunica com o próximo, né? Não há como ser diferente. E eu costumo dizer assim, não existe lugar mais seguro do que a oração, né? Porque você está falando com Deus, né? Então, assim, tem lugar mais seguro do que a presença dele, né? Então, é um bom lugar. E a gente viveu dias e noites aqui, assim, de experiências. Bom, todo dia eu tenho a ressonância do que tem sido. De alegrias e tristezas, por exemplo. A gente vem acompanhando crianças recém-nascidas nesse período. E uma delas o Senhor recolheu hoje.
a Sarinha. A Sarinha nasceu com um problema cardíaco e não deu conta, né? O Senhor a recolheu hoje. Então, hoje foi um dia de dor para o pessoal da Bendita Hora, eu mando para a turma, mas, ao mesmo tempo, a gente está orando por gente que estava na UTI, entubada, né, por conta da Covid, e hoje eu já mandei um áudio aqui, ela acabou de sair da UTI e já está em fase de recuperação. Então, assim, a gente está vivendo esse dia a dia, em meio a essa turbulência toda. A gente foi trazendo para a Bendita Hora todos os temas, tudo que tem envolvido pessoas, a gente tem trazido para a Bendita Hora. Então, tem sido um tempo de trazer e colocar aos pés do Senhor a vida, né? E o bem e o mal de cada dia. Não é? Bendita hora de oração. Traz-nos paz ao coração, não é assim que dizia o hino? Lembra desse. Sobrepuja toda Toda dor. trazendo auxílio do Senhor. É isso aí. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Lembrei, viu? Esse é o hino. Minha origem batista não pode ser negada aqui. Então, o Bendita Hora de Oração, para todos que aqui estão, acontece às segundas, quartas e sextas, às 21h30, no Facebook do Carlos Bragantin, aqui no Instagram e também no YouTube. No YouTube. Perfeito? Isso. E às terças e quintas, ao meio-dia, aí pelo Zoom. Aí no Zoom. Aí eu mando o link. Geralmente meia hora, 40 minutos antes, eu mando o link para o pessoal. Tem sido mesmo um tempo de desconfortos, de dores. E sabe, Brega, uma das minhas alegrias nesses últimos tempos tem sido encorajar e estimular pessoas à prática da oração, pessoas que não tinham esse hábito. Ninguém estava de mal com Deus, não, mas apenas nunca cultivaram esse hábito. Muitas delas não tinham nenhum estofo religioso. E aí acreditavam em Deus, mas nunca tiveram a coragem de rogar aos céus. E hoje, a ressonância é essa. Elas me dizem que em momentos de crise, de ansiedade, têm praticado oração. Descobriram que tem um Pai. Maravilha. Nossa. Não, esse resgate foi maravilhoso, maravilhoso. Isso está acontecendo todo dia, e até com a gente mesmo, né? Valeu muito a pena. Porque a gente não ora para informar Deus, né? Não. A gente ora para nós. A oração não é para Deus, né? Porque mesmo quando nada muda do lado de fora... aliás, ele não precisa, né? Ele não precisa das nossas orações. Né? Nós é que precisamos. Né? Muda sempre algo do lado de dentro, né? Mesmo quando está um caos do lado de fora. Sempre. Não há a menor dúvida. Querido, eu desejo um ótimo curso, já tomei aqui o seu tempo. Quero agradecer demais pela sua presença tão destacada e honrada aqui na minha singela casa, na minha modesta live aqui. É um prazer receber você. E quero já marcar. Quando você disser, nós já fazemos outra. Vamos falar dessa subversividade do reino, dessa igreja clandestina. Vamos falar, como já disse, do movimento Caminho da Graça e dos seus livros. Vamos. Vamos. Eu te dou um alô do melhor dia, melhor horário, até com folga, para a gente não ter esse tipo de pressa aqui, que eu não gosto de coisa assim, não. Tá bom? Mas para mim também foi uma alegria, mano, uma alegria. Estou te acompanhando também nas suas lives, enfim, uma delícia. Obrigado. Você é uma boa prosa, então temos muito que prosear ainda, se Deus quiser. Obrigado. Temos um amigo em comum que é o Cláudio Ramos, né? Pois é, eu não consegui ver a live que vocês fizeram, né? Porque eu estava ocupado com alguma coisa, mas eu tô para ver. Mas a primeira você passou por lá, eu me lembro bem. Nós fizemos duas. Sim. O Cláudio é um querido, né? Querido, um poeta maravilhoso. Ficou com a gente em São Paulo um período juntos aqui. E há muito tempo que a gente vem trocando figurinhas e saboreando aquilo que Deus tem dado para ele também. Que legal. Eu conheci o Cláudio na infância, eu tinha 7, 8 anos. Olha aí. Ele veio estudar
no Colégio Técnico da Universidade Rural, que fica aqui na cidade de Seropédica, onde eu moro até hoje. Estudou com Sim. meu irmão. Por causa Ah. disso, eu o conheci. Aham. Depois eu fiquei mais de 20 anos sem nenhum contato com ele, fui encontrá-lo aí nas redes sociais. Caramba, Olha que legal. que legal, Breve, que meu legal. querido. Então, uma ótima noite. Bom curso, Obrigado, como eu disse. amigo. Obrigado mais uma vez. Foi Obrigado. bom demais. Sabia que seria Tá. bom. Eu vou, essa nossa live eu vou jogar nas nossas mídias aqui, tá bom? À vontade. O material é seu. Na verdade, eu vou pedir para a Ananda, né? Ela vai entrar no seu Instagram e resgata para as minhas mídias aqui. Ah, ok. Tá bom? Ok. Então Tá tá bom. bom. Quando eu fizer isso, se puder me sinalizar, eu agradeço, tá bom? Tá legal. Obrigado, amigo. Obrigado, querido. Prazer. A Tchau. gente se Beijo encontra. a todos. Beijo a todos. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui, que enriqueceram, né, embelezaram esse encontro. Valeu, gente. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau, Brega.